Fala empresário, no programa de hoje vamos falar sobre relacionamento. Eu tô aqui com a Juliana, especialista em relacionamento, em terapia de casal. Juliana, fala um pouco pra gente sobre como ter um relacionamento saudável, seja um relacionamento conjugal ou não. Na verdade, todo dia nós se relacionamos com pessoas. E de que forma que nós podemos ter um dia mais saudável, um dia mais alegre, ter uma vida cada vez mais plena, se relacionando cada vez melhor. É importante a gente ter em mente, Thiago, que um relacionamento são sempre dois que estão, né, predispostos a pensarem para que aquela relação dê certo. Então vai ser importante que o casal tenha algumas habilidades, tenha algumas predisposições internas para poder querer mesmo que essa relação funcione. Então, se a gente pensar em algumas dicas, uma primeira dica que a gente pode falar para o casal é a disponibilidade. Ou seja, a gente precisa estar disponível para o outro. Hoje, em tempo de tecnologia, em que nós, empresários, estamos correndo para realizar nossos sonhos, é muito comum, às vezes, no nosso dia a dia, a gente esquecer do outro. E aí, quando a gente esquece do outro, a gente está impossibilitando de fazer conexão com esse outro. Então, se você chega em casa, por exemplo, e a sua parceria vira para você e fala: hoje meu dia foi estressante, você nem dá ouvido para isso, você vira as costas ou fala: não estou com tempo, você está perdendo a oportunidade de se aproximar, de fazer conexão e de criar intimidade com essa parceria. Então, Olha, estar disponível para que o outro traz é um item fundamental. olha que interessante, a importância de nós nos preocuparmos com o outro. Porque relacionamento é isso, eu tenho que me relacionar com o outro, me colocar no lugar do outro, me importar com o outro, até mesmo para que eu possa ser entendido também. Não adianta eu querer que o outro me entenda se eu não quero nem entender ele, é isso? E isso é um outro item que também é super fundamental, que é a gente respeitar a opinião do outro. E a gente só vai conseguir respeitar se a gente se colocar para ouvir o que o outro tem a dizer e simplesmente dialogar. Se você concorda, se você não concorda, não tem problema nenhum a gente discordar do outro, né? A gente vai partilhar de uma forma comum quais são as nossas... por que a gente acredita que aquilo não está legal, Os quais são os pontos de nossos vista, né? argumentos, e tá tudo bem. O outro vai ouvir, você vai ouvir, e a vida que segue, Que é né? muito importante para você se dar bem com o outro, não necessariamente você tem que ficar calado, você tem que colocar o seu ponto de vista, né, Juliana? Expressar aquilo que você está sentindo, né? Então, às vezes, a gente pode ter medo, isso é uma outra dica. Às vezes, a gente pode ter medo de dizer para o outro o que a gente está sentindo, o que a gente não gosta, por achar que o outro vai ficar chateado, vai ficar bravo, vai ficar magoado com a gente. E, na verdade, não é assim. Você precisa pensar de uma forma diferente, pensar na sua intenção. Não, eu preciso expor isso porque isso vai melhorar o nosso relacionamento, porque a gente precisa dialogar sobre isso, porque isso não está legal. E aí, quando você pensa dessa forma, você se sente mais motivado para iniciar o diálogo. E a forma como você vai dialogar, aí é que faz a diferença. Então, quando a gente culpa, quando a gente aponta para o outro, quando a gente critica, essa não é a melhor forma da gente expor aquilo que a gente está sentindo. Então, o ideal é a gente expor colocando para o outro o quanto que aquilo está nos fazendo mal, né? O quanto que aquele comportamento, aquele jeito está nos chateando, está nos fazendo ficar mal com a gente mesmo, e que seria legal então que ele mudasse, porque aí sim você se sentiria melhor e mais disponível para esse relacionamento. Juliana, quando a gente fala de relacionamento, nós estamos falando de relacionamento de uma forma geral. Sim, sim. As relações, sejam elas, né, com os colegas de trabalho, é importante a gente ouvir também o nosso colega de trabalho, compreender a opinião dele, estar disponível para ele também se ele traz alguma coisa relacionada ao trabalho, as nossas relações familiares, os nossos pais, os nossos amigos, os filhos. Então, às vezes a criança chega da escola, né, papai, mamãe, olha esse desenho, não, daqui a pouco eu vejo. Né? Ou, não, tô ocupado, né? A criança, ela vai aprendendo que esse pai, essa mãe está sempre ocupada e não tem tempo para ela. Então, vai perdendo realmente a conexão com o filho, né? Então, é importante essa disponibilidade. Você falou da importância de estar disponível, de estar ouvindo o outro, mas se você pudesse falar 3 dicas, na verdade não digo dica, os 3 pontos importantes da comunicação para um relacionamento, independente da sua área, para um relacionamento de uma forma geral. Quando a gente fala de comunicação, é importante a gente colocar trazendo para nós. Sim. A dificuldade foi você de entender o outro, aquilo que ele falou te machucou, porque quando você traz para você, você tende a não estar acusando o outro. Então, ao trazer para você, você acaba fazendo com que o outro consiga, de uma certa forma, fazer
não se colocar no seu lugar. Ah, então eu magoei, eu chateei. Porque quando a gente fala, você não fala direito comigo. Olha, dessa forma que você está falando, está me machucando. Isso faz toda a diferença. Você está trazendo para você e aí você já pontua. O que você acha se daqui para frente, né, você falar de uma forma mais suave, porque assim eu vou conseguir conversar melhor com você, assim eu não vou ficar com medo, não vou ficar apreensivo e vou poder te escutar melhor. Então, a autorresponsabilidade é um dos fatores primordiais e importantes para um bom relacionamento, certo? E no próximo bloco vamos falar um pouquinho sobre, poderia dizer como os problemas da falta de um relacionamento saudável, seria isso? Sim, sim. Existem algumas... quando você está numa relação conflituosa, o que seria uma relação conflituosa? Então vamos deixar para o próximo bloco? Sim. No próximo bloco, sim. então, vamos falar um pouco sobre a relação conflituosa. Bacana? Ok. Como eu falei, eu estou aqui conversando com a Juliana, terapeuta cognitivo comportamental. Juliana, nós falamos de alguns benefícios, a importância de ter uma comunicação, de ter um relacionamento saudável e os conflitos, de que forma que os conflitos podem prejudicar, seja no âmbito profissional, seja no relacionamento de uma forma geral. O que os conflitos podem ocasionar na vida do ser humano? Os conflitos nos relacionamentos, eles tendem a fazer com que a pessoa entre num estado de um estresse psicológico, né? E esse estresse psicológico, ele acaba gerando a liberação, por exemplo, do cortisol, que é um hormônio que tende a alterar muito o nosso organismo. Então, baixa a imunidade, deixando a gente mais vulnerável a algumas doenças. Por exemplo, influencia no sono. Então, a gente, quando tem o sono desregulado, no outro dia você está cansado, você está irritado, e isso pode afetar o seu ambiente de trabalho, na sua produção, na sua criatividade. A irritabilidade pode interferir nos relacionamentos interpessoais, seja com a parceria, seja com o chefe, seja com um colega de trabalho. Então, esse aumento do cortisol no nosso organismo pode trazer vários problemas físicos que vai gerando consequências psicológicas também. Então, assim, o que seria esse conflito no relacionamento? Isso está voltado para problemas que geram o quê? Muitas brigas e muitas discussões. Então, a frequência com que um casal experimenta brigas e discussões, a frequência e a intensidade disso pode gerar adoecimento físico, que vai gerar também um adoecimento nas relações à sua volta. Isso também no ambiente profissional também. Sim. Então, quanto mais conflito eu tenho com o meu sócio, com a minha sócia, seja com o funcionário, isso de certa forma vai afetar e vai fazer com que eu possa adquirir, né, algumas doenças indesejadas, porque ninguém quer passar mal, ninguém quer ficar doente, ninguém quer ter um nível de estresse elevado aí. Porque é importante a gente frisar que quando a gente está num conflito, a gente está experienciando uma série de emoções negativas. Por exemplo, raiva, tristeza, ansiedade, angústia. E essas emoções negativas a curto, médio e longo prazo, elas tendem ao adoecimento. O conflito não gera emoções positivas. Então, a a intensidade desse conflito e a frequência é que vai trazer o mal-estar. Agora, né, a gente automaticamente, no nosso dia a dia, passamos por conflitos, né? Então, assim, você saber resolver os conflitos faz toda a diferença. Quando você não resolve bem um conflito e ele fica se estendendo por muitos dias e meses, aquilo vai te trazendo um adoecimento. E por que isso é tão importante? Existe hoje uma abordagem dentro da psicologia, que é a psicologia positiva, que ela estuda o bem-estar. Ela estuda a nossa felicidade. Então, ela está estudando o que funciona, e os relacionamentos saudáveis estão no topo daquilo que nos proporciona bem-estar subjetivo, daquilo que nos proporciona prazer, daquilo que nos proporciona satisfação íntima. Então, se relacionamentos saudáveis, né, em que a gente tem ali o outro para poder compartilhar coisas boas e também se tem o outro num conforto nas dificuldades, se isso está no topo daquilo que nos proporciona bem-estar, o contrário também é a mesma coisa, ou seja,
seja, relações que não nos proporciona bem-estar, que não nos proporciona saúde e acaba nos adoecendo também. E você, empresário, como que está se relacionando? Já parou para analisar quais são os sentimentos que você tem adquirido? O que você tem, qual o nível de estresse você tem passado por não estar se comunicando de forma saudável, não estar tendo um relacionamento saudável? Esse relacionamento dentro de casa, dentro da sua empresa, de que forma que você pode aumentar a sua produção, aumentar a sua saúde, na verdade, e acreditar mais no positivo, porque quando a gente tem um relacionamento saudável, acredito que a gente está trazendo mais o positivo para a nossa vida. Isso. E o que acontece? Uma pessoa com um relacionamento saudável, né, que ela sabe que ela tem aquela pessoa ali, que ela pode contar nas dificuldades e tem alguém para poder compartilhar coisas boas, ela se torna mais resiliente, mais autoconfiante, a sua autoestima também fica elevada. Então, tudo isso vai ajudar com que aquela pessoa tenha mais disposição para a vida, tenha mais força. Então, um relacionamento saudável é como se vitalizasse mesmo nós enquanto indivíduo, né? Deixa a gente bem, deixa a gente tranquilo, e mesmo na dificuldade a gente sabe que a gente tem alguém ali para nos ajudar, para nos confortar, e isso é fundamental para cada um de nós. Juliana, voltando naquele tema que acredito eu que possa ser até proibido falar, que é problema, né? Quando as pessoas procuram um psicólogo, eu acredito muito na prevenção. Sim. Né? Eu acredito muito na importância de se prevenir. Mas muitas pessoas falam, eu vou procurar o meu mecânico porque o meu carro deu problema. Ele às vezes não vai na prevenção. Quais são as pessoas que têm te procurado? Em qual momento elas procuram você? No geral, as pessoas acabam, infelizmente, procurando quando o conflito já está muito crônico. De certa forma, a gente sabe lidar com algumas questões do nosso dia a dia. Então, você está triste, você está com raiva, está comendo demais, comprando demais, e geralmente você tem algumas estratégias para resolver isso. O que acontece é que, dependendo do conflito que você possa estar vivenciando, aquelas estratégias que você tem já não faz mais efeito, já não funcionam mais. Então, é hora de você procurar um profissional que vai te ajudar a entender melhor esse processo e vai ajudar você a entender o que isso está acontecendo e vai rebobinar realmente as suas ferramentas para que você adquira novas ferramentas, para que você dê uma limpada naquelas antigas, para que você consiga estar diferente para esse conflito, né? Então, o ideal é logo no início em que você percebe que as coisas que você faz já não estão funcionando. Então, vocês, enquanto casal, por exemplo, já é a terceira vez que você está repetindo a mesma coisa, já falou a mesma coisa, e você percebe que isso traz um sofrimento para você e que vocês não estão conseguindo resolver, então vamos procurar um profissional que vai ser uma outra pessoa ali que vai ajudar vocês a lidarem com essa situação. Então, o ideal é logo no início, mas se está numa situação crônica, também pode vir procurar um profissional, né, que a gente vai ajudar também nesse processo. Bacana. Eu fiquei muito curioso e no próximo bloco nós vamos falar um pouco sobre quais são os casos mais graves aí que você já atendeu e a importância de não só com um casal procurar um psicólogo, como os sócios também procurar um psicólogo para ter um relacionamento cada vez melhor. Podemos falar isso no próximo bloco? Com certeza. Então, tá bom. No bloco anterior nós falamos muito da importância da prevenção, e realmente a prevenção ela se envolve em todos os pilares, né? Do que eu não quero passar, que situação na minha vida que eu não quero enfrentar, que a prevenção de certa forma ela vai me ajudar. E quais são os 7 pilares, como que eu posso prevenir, como que eu posso trabalhar cada vez mais para que eu tenha um relacionamento melhor, um relacionamento mais saudável e uma vida cada vez mais próspera. Você pode falar pra gente? Claro. Então, assim, é importante frisar que isso foi resultados de pesquisa que foram feitos com casais mesmo, até em ambientes reais. Legal. Então, eles começaram a pesquisar o que funciona num relacionamento. Então, um dos primeiros pilares que eles falam é justamente isso, da gente estar disponível para o outro, quando o outro precisa, porque quando a gente está disponível, a gente está dando conta de uma necessidade básica que nós temos. Quando você fala disponível, você fala de que forma, Juliana? Prestar atenção, se envolver
numa conversa, porque o tempo todo a gente está buscando conexão com o outro. Ah, como é que foi seu dia? Ah, meu dia foi... É muito comum, às vezes, eu ouvir de casais isso, né? Ah, eu pergunto como é que foi o dia dele. Ah, foi bom. Né? Ah, não, foi legal, eu fiz tal coisa, eu fiz isso, eu fiz aquilo, não foi bom. Porque quando o casal tem essa interação, eles estão criando conexão, eles estão criando intimidade, eles estão se aproximando, tá? Uma outra coisa que é muito importante é a admiração. Geralmente no conflito, ou quando o outro faz alguma coisa que nos aborrece, a gente foca muito nas características negativas, né? Ah, fulano é intransigente, não deixa eu falar. Então, sempre que isso acontecer, procure olhar as características positivas do outro também, para que você não crie na sua mente uma ideia muito negativa da sua parceria. Poder buscar, na verdade, o que de bom, o que de positivo existe naquele As comportamento dele também. As características, isso aí, a intenção dele foi boa, talvez ele não se expressou bem, mas ele está com boa intenção. Então, trazer a admiração, não só no conflito, mas a gente está sempre olhando atento, estar atento para o nosso parceiro, perfeito, né? Para como ele se comporta, como ele age, quais são suas características. E isso vai nos fazer um outro princípio que é muito importante, conhecer a nossa parceria. Você conhece a sua parceria? Olha, porque isso você conhece? E pode ser uma coisa simples, mas olha só, às vezes a pessoa chega e ela está emburrada ou ela está com raiva. Se você sabe que nesse momento ela gosta de ficar quieta nela, pensando e refletindo, então você vai respeitar isso, porque você sabe que se ela quiser conversar ou falar, ela vai vir até você. Então, quando o outro está com um problema, está preocupado, nossa, eu sei que ele está mais vulnerável, eu sei que ele gosta de um abraço, eu sei que ele gosta de um silêncio, que a gente fique em casa, que a gente não saia muito. Então, conhecer o outro para que a gente possa ajudá-lo quando ele está precisando, é um dos princípios fundamentais. Juliana, para ficar bem claro, só para poder ver se eu entendi, quando eu falo relacionamento, é muito importante eu entender que eu tenho que me abrir para o outro, porque não basta eu só querer conhecer o outro, certo? Isso a gente está falando de uma via de mão dupla, por isso é muito importante ver esse vídeo com a parceria, porque senão fica só um lado fazendo, só um lado indo em busca, só um lado ajudando, e o outro, às vezes não está fazendo não por maldade, mas que, por exemplo, ele não sabe dessas dicas que a gente está dando. Perfeito, porque não adianta você perguntar como foi o dia do outro, se você também não fala, não se abre, não se expressa da forma correta, né? Não se entrega, é muito importante você se entregar para o outro também. Isso aí. E um dos princípios, já pegando, né, essa nossa conversa, é respeitar a opinião do outro. A gente até comentou sobre isso, né? Você pode, e esses dias eu estava até comentando com a minha parceria, eu falei uma opinião, e aí ele virou para mim e falou assim, nossa, eu acho que você está equivocada. Aí eu falei assim, não... pode ser que eu realmente esteja equivocada, mas me ajude a pensar, por que você acha que eu estou equivocada, né? Porque realmente eu possa estar, mas isso não está saindo da minha cabeça. Então, olha que diferença isso faz, né? Pode ser que realmente eu esteja errada, então eu estou pedindo para o outro que ele justamente me ajude, trazendo alguns argumentos para me ajudar a pensar. Isso é uma conversa saudável, né? É o contrário de você ficar com raiva, pô, mas como você está falando, eu sempre falo errado, você sempre está me criticando. Na verdade, não é nem querer defender o seu ponto de vista. Né? É querer entender de que forma que ele está entendendo o seu ponto de vista. Isso aí, porque eu falei, eu tô encucada com isso, me ajuda, isso não está sendo me ajuda, por que eu tô equivocado? O que você acha, né? E aí a gente deu continuidade à conversa, então respeito. E aí, para isso, eu preciso estar disponível para que ele vai falar, né? E como diz, né? Meu mapa não é meu território, né? O que eu estou pensando aqui pode ser uma verdade para mim pelo que eu acredito, pelo que eu penso, pela minha opinião. E ele está botando o ponto de vista dele no que você falou. Então, eu não entendi. Seja mais específica. Eu não concordo, né? Mas o que você não concorda nesse ponto? Isso. E aí a gente foi conversando e foi muito bacana, né? Nós demos quantas dicas até agora? 3 ou 4? 3. Agora nós vamos para a 4ª dica. Então no próximo... Não, demos 4. 4 dicas? Então faltam só mais 3 só dicas? Mais 3. Eu vou pedir para ela arrumar um pouco mais de dicas, porque só 7 eu acho que é muito pouco para o nosso público. No próximo bloco nós vamos completar essas dicas e falar um pouco de quem pode procurar um psicólogo, a importância de fato de ter um psicólogo e por que essa entrevista está acontecendo com essa aqui, com a Juliana, especialista. Até o próximo bloco, né, Juliana? Até o próximo bloco.
bloco anterior nós demos 4 dicas fantásticas e eu vou falar para você agora o motivo de eu ter buscado a Juliana para poder automaticamente conceder essa entrevista para o canal Fala Empresário, para o programa Fala Empresário da TV Ambiental. A Juliana, além dela ser clínica, além dela atender pacientes, ela é professora universitária. E eu tenho a simples ideia, o simples pensamento, a simples convicção de que quem ensina outros profissionais a entrar no mercado está totalmente pronta e preparada para poder dar dica para os nossos ouvintes, telespectadores. Com certo, certeza, Juliana? Thiago, porque a gente acaba aprendendo muito mais, a gente busca muito mais, porque os alunos cada vez mais demandam da gente, e a gente acaba aprendendo muito nessa relação, nessa busca, para trazer também para os nossos alunos o melhor que a gente tem experienciado na prática clínica e também o conhecimento. Então, completa as 7 dicas e depois eu quero saber o pulo do gato, de fato, qual é o ponto primordial para poder ter um relacionamento mais saudável. Ok, então a 4ª dica para os casais é resolver conflitos que são passíveis de resolução. Então suponhamos que hoje você aí, seu orçamento financeiro, você enquanto casal está no vermelho. Ixi, rapaz, essa dica é importante, hein? Falou de orçamento. Não é algo que pode ser resolvido? Sim, com certeza. Ou seja, então o casal vai ter que dialogar, olha, precisamos falar sobre isso, ser transparente, né, quem está gastando mais, o que não está, e fazer um planejamento. Então isso é algo que é um conflito, que pode virar um conflito, que pode ser resolvido. Então às vezes o casal, por não fazer isso, acabam juntando meses e meses de inadimplência, e isso gera preocupação, gera ansiedade, perde sono, irritabilidade, gera cobranças, autocrítica, é você que está gastando mais, é você que está fazendo isso. Então, ou seja, se você percebe hoje que vocês estão num conflito que é passível de resolução, sentem, dialogam, sejam transparentes e principalmente tenham a intenção, queiram de fato resolver a situação. Então, o querer é importante. É importante. A intenção que a gente coloca, porque quando a gente coloca uma intenção boa, a gente já vai mostrando para o outro que o que a gente quer realmente é resolver a situação. E resolver envolve falar sobre aquilo que pode estar incomodando. E né? qual é a outra dica? A outra dica é saber lidar com os impasses, porque pode ser que a gente passe por situações que não é possível de resolução. Então, se um casal hoje, por exemplo, perdeu um filho, é um processo de luto que é irreversível. Então eles vão precisar aprender a lidar com essa situação que é negativa, que é dolorosa. Então eles vão precisar unir as forças para passar por essa situação, para pensar qual é a melhor maneira de lidar com essa situação dolorosa. Ou seja, né, em vez de focar no problema, pensar como que a gente pode nos unir, como que juntos com essas nossas habilidades a gente consegue lidar com essa situação Não os ter um dois. pré-julgamento, né, Juliana? Eu acho que se colocar no lugar do outro, ter a empatia pelo outro e de certa forma ajudar o outro a resolver, entender como uma causa única, uma causa do casal, do relacionamento ali. Você tá muito sabidinho das coisas, hein, Thiago? Que bom, hein? Tô aprendendo. Porque a nossa última dica, que eu acho uma das muito bonitas e preciosas no relacionamento, é ter objetivos em comum. Ai, que é bacana. importante que o casal caminhe na mesma direção e que ao definir um planejamento, um objetivo, uma meta, uma perspectiva, que eles se proponham a cumprir juntos. Então, vamos supor, se o casal quer ter uma vida financeira melhor, então os dois precisam abraçar essa ideia, dialogar, conversar, se organizar, planejar, para que os dois consigam alcançar suas metas. E isso é muito importante, sabe por quê, Thiago? Porque se um se compromete muito e o outro não, isso vai gerar conflito, vai gerar frustração, vai gerar desentendimento. Então, ter sonhos, ter planos, pensarem juntos, planejar, vibrar com essas conquistas é muito importante para um relacionamento aí ter uma durabilidade, uma tranquilidade, uma satisfação. Que bom. Nós falamos 7 dicas fantásticas, que eu acredito que são muito importantes, mas qual dessas 7 dicas é a mais importante e a que vai trazer assim a transformação? Então, Thiago, na verdade elas se complementam, porque para você ter objetivos em comum, você precisa dialogar. E para dialogar, você vai precisar ouvir o que o outro tem a dizer. Porque às vezes o outro pode ter um objetivo e você pode ter outro. Então vocês vão precisar respeitar um ao outro, vão precisar conhecer o outro para entender, por exemplo, que realmente dentro da história do outro é aquilo que faz mais sentido para ele. Então tá vendo como essas dicas elas vão se casando, se complementando. É muito importante. O casal tá alinhado, o casal tem um ponto de vista. Claro, cada um
separado, mas unir esses pontos de vista para um propósito, para uma missão de vida, o porquê de estarem juntos, o que eles podem juntos construir, né? Eu falo, quando a gente fala casal, fica bem claro, vamos entrar num relacionamento, casal de pessoas, né? Igual, vamos pensar aqui no empresário, né? Uma sociedade, todo mundo fala que é um casamento. Exatamente. Então também precisa você usar esses princípios também. O sócio precisa ter uma meta, precisa ter um objetivo. Se um tá para um lado e o outro tá para o outro, também vai gerar conflito. Mas se eles estão na mesma direção, estão empenhados, bem intencionados com isso, tendem a caminhar também. Bacana. Então qualquer relacionamento, esse princípio a gente pode trazer. Que bom. Juliana, como que o nosso público pode te procurar e quais são as formas? Então, convido você a acompanhar as minhas redes sociais, né? Lá no Instagram Terapia do Desejo, no Facebook Terapia do Desejo, por Juliana Torres Psicóloga. Lá eu dou dicas para relacionamentos, mas também na área da sexualidade. Que legal. Eu não sei se eu posso dar telefone dele. Pode, dá o telefone. Não sabe, mas pode, dá o telefone. Então eu atendo na Praia do Canto, ali no edifício Royal Center. E se você quiser entrar em contato comigo, tem alguma dúvida daquilo que a gente está conversando aqui, você pode me enviar um e-mail também. O meu telefone é 99980 4099 e o meu e-mail é julianacognitiva@gmail.com. Então, se você tem alguma dúvida, ficou alguma questão sobre essa nossa conversa, será um prazer poder ajudá-la, respondê-la. E também será um prazer ter vocês aí lá no meu consultório. Será um prazer ajudar vocês também. Porque eu tenho várias dúvidas e agora, atrás dos bastidores, com certeza vou bater um papo com ela para saber um pouco mais, porque relacionamento é o que vai transformar a sua vida para cada vez mais prosperidade e mais harmonia. Sem o relacionamento, eu acredito que você não conseguirá dar um passo para o seu destino, para o seu futuro e para o seu sucesso. Juliana, muito obrigado por me conceder essa entrevista. Fico muito feliz. Nossa, eu que agradeço, Thiago. Estou muito feliz em estar aqui com vocês e poder contribuir. E será sempre um prazer. Obrigada. Foi ótimo.